Olá, muito boa tarde. Boa tarde, meninos. Boa tarde, meninos e meninas. Homens e mulheres, casados e solteiras. Hoje a Beatriz trocou, pois Cardoso Beatriz. Tudo bem? Tudo bem ou não? Como é que está esse estudo? A ir tudo direitinho? Vem aí um feriado e eu vou-me dedicar a ver quem é que anda a fazer tudo direitinho. Não tenho tido muito tempo. Vou ver a quem é que vou puxar as orelhas. Já agora, boa tarde. Não sei se está aí alguém como convidado. Para já penso que não. Ainda só estão 3, 4. Penso que os que estão aí online, acho que é tudo alunos. Não há nenhum convidado ainda. Mais um, boa tarde. Senhor Paulo. Paulo Almeida, boa tarde. Andreia. Boa tarde, boa tarde. Ah, já começam a entrar mais agora. Boa tarde. Como vai a vida? Estão preparados hoje? Hoje vamos dar velocidades. Ai, meu Deus, que eu tenho que decorar a tabela das velocidades. Ai, que aquilo é muito difícil. Vou-vos ensinar no fim, mais para o fim da aula, que os primeiros objetivos são outros, mas mais para o fim da aula vou-vos ensinar a fazer a tabela das velocidades com olhos fechados. Eu construo a tabela das velocidades com olhos fechados. Vou-vos pôr aqui uma tabelinha, vou-vos explicar a tabelinha, que é para vocês depois conseguirem fazer. E a melhor forma de vocês ficarem a saber as velocidades é fazerem a tabela, transcreverem, ok? Reproduzirem várias vezes a tabela. Ou seja, tentarem pegarem numa folha em branco e tentarem fazer a tabela vocês. Ok, já sabem, 3 minutos, ou seja, às 18h35 iniciamos. Se alguém tiver alguma dúvida que não seja, obviamente, da aula, podem expor. Correto? A partir das 18h35, concentração máxima, ok? Papelzinho, sítio calmo, canetinha e começarem a dar à esferográfica para ficarem e registarem o maior número de informação possível. Ok? Dar também, penso que deve, não sei se entraram ou não, mas mais uma vez abrimos a aula aos diferentes grupos do WhatsApp, portanto poderá estar alguém aí como convidado. Seja bem-vindo, aproveite esta possibilidade que estão a ter de poderem assistir em direto a uma aula de código. Ok? Continuam a entrar, que é perfeitamente normal, por isso é que também damos estes sempre 2, 3 minutos de tolerância. Ok, deixem-me só aqui ir ao grupo do WhatsApp se está tudo bem. Okay, boa tarde, Diogo. Boa tarde, Alexandrina. Boa tarde, Maura. Boa tarde, Rui. Ok? Boa tarde, Andeia. Boa tarde, Ana Rita. Boa tarde a todos, que é mais fácil. Vou gravar uma cassete a dizer boa tarde. Ok, ninguém tem dúvidas? É tudo, está tudo a fazer tudo direitinho? Sim? Está indo ou não está indo? Aulas em atraso. Então diz lá, Cris, rápido. Qual é a dúvida na passagem de nível? Temos 1 minuto, Cris. Então tens 1 minuto para tirar a tua dúvida. Queres falar? Queres falar antes em vez de escrever ou... Sim, é melhor? Ok, vamos lá então. Só tirar ali a dúvida da Cris, que é para depois iniciarmos a aula. Cris, está aberto o teu micro. É só agora tu desbloqueares aí o teu micro.
Ok? Olá, boa tarde. Muito boa tarde, Cris. É A Cris, minha né? dúvida, sim, é Cris. A minha dúvida é, sempre que estamos parados na passagem de nível, é sempre que os mínimos temos que ligar, não podemos estar com as luzes, os médios? Não. Mas é assim, isso que estás a dizer é válido à noite, ou então, se for durante o dia e estiver em condições atmosféricas adversas. Se estiveres na aproximação, ou seja, implica movimento, é médios ou luz de cruzamento. Sempre que ela esteja fechada, ou seja, estás parada, estás imobilizada, tens que utilizar as luzes mínimas ou luzes de presença. À noite é sempre assim. Durante o dia, se houverem condições em que seja obrigado a tu estares a circular com as luzes médias ou de cruzamento, se paras, tens que passar essas luzes médias ou de cruzamento para mínimos. Ok. Está esclarecido? Sim. Ok? Em movimento, médios ou máximos. Ok? Parada, mínimos. Isto quando existe a obrigatoriedade de circular com as luzes ligadas, certo? Pois, os testes, estava sempre a errar nessas questões das passagens de níveis. A passagem de nível, as duas perguntas que saem, ou as perguntas que saem sobre esta situação da utilização das luzes, têm a ver que uma diz estamos a aproximar. Se não estamos a aproximar, implica, certo, movimento. Uhum. Se estás em movimento, é médios ou luz de cruzamento. Se a partir do momento que diz lá, estás imobilizada à espera que a cancela abra, quer dizer que estás parada, aí tem que ser mínimos ou luzes de cruzamento. Ok. Tá, obrigada. Esclarecido? Obrigada. Nada, era essa. Obrigado a nós. Ora bem, pronto, está tirada a dúvida também ali à Cris. Boa tarde, meninos. Não perderam nada, vamos começar agora, ok? 1 minuto atrasados, portanto, vamos dar gazonete, entre aspas. Hoje estamos então na aula 9. Estamos quase a terminar o módulo 1. Termina na aula 11, portanto, no módulo 11. E depois vocês, na aula seguinte, têm a tal avaliação, a primeira avaliação interna, obviamente, que vai avaliar as vossas primeiras 11 aulas. Mas isto também falamos depois, como é óbvio. Módulo 9. Ok, continuamos nas regras. Ok? E hoje vamos dar veículos de transporte de passageiros, características, ou seja, características dos autocarros, dependendo do número de lugares, se tem que ter saída de emergência, se tem que ter extintor, ok? Depois, veículos de transporte especial, ok? Acompanhamento com o carro piloto, o que é isto do carro piloto, ok? As autorizações que esses tipos de transportes têm que ter, ok? Depois vamos falar os tais veículos que transportam mercadorias perigosas, que vão ostentar, que vão ter que ter um painelzinho assim retangular de cor laranja, que são assim que eles são identificados. Depois vamos falar nos veículos de emissão urgente de socorro, ok? Os veículos prioritários. Depois, a proibição da utilização de certos aparelhos, nomeadamente o uso do telemóvel, que contornação é que é, quantos pontos é que vocês perdem, ok? E vamos terminar a aula falando nas velocidades, ok? Tabela das velocidades, que depois eu vou pôr no grupo do WhatsApp, para quem quiser, ou façam print, ou depois eu coloco no grupo do WhatsApp para vocês fazerem o download. Portanto, é claro que vocês depois podem utilizar a tabela de velocidades que quiserem. Eu vou-vos explicar uma que construí. Acho que é das maneiras mais fáceis de vocês conseguirem chegar às velocidades, ok? Mas depois, obviamente, cada um opta por estudar a tabela das velocidades que quiser. O importante é que saiam perguntas e depois tenham, obviamente, no veículo tenham noção que velocidades é que vocês vão ter que praticar. E depois, obviamente, vocês também vão ficar a perceber que quando falamos em velocidades, nós não falamos só na tabela das velocidades. Vamos dar os locais onde as velocidades têm que ser moderadas, vamos falar o que é limite especial de velocidade, vamos falar em excesso de velocidade e velocidade excessiva, qual é a diferença entre dizermos aquele veículo estava em excesso de velocidade, aquele veículo estava com velocidade excessiva, que são coisas diferentes. Portanto, velocidades, e normalmente a tabela das velocidades, vocês vêm-vos logo à cabeça a tabelinha. O tema velocidades, obviamente, vai ter outras coisas, muitas delas muito importantes, mais importantes que se calhar que a tabela das velocidades em si. Ok? Exatamente. Travão de estacionamento, Diogo, é o travão
de mão, que vocês chamam de mão. O travão de serviço é o que vocês chamam de travão de pé. Ok? Travão de pé, estamos sempre, é de serviço, de vez em quando carregamos. O outro, como é para estacionar, é travão de estacionamento, que vocês chamam de travão de mão. Ok? Muito bem. Preparados então para iniciarmos? Sim? Ok? Tudo a posto ou nem por isso? Ok. Ora bem, vamos então aqui já para o vídeo que está aqui. Portanto, o que vocês estão a ver aí neste momento é um autocarro, certo? Pesado de passageiros, também chamado, quando utilizados no transporte coletivo, principalmente dentro das grandes cidades, o transporte coletivo de passageiros. Portanto, o autocarro, o famoso autocarro. Ok? A classificação deste tipo de autocarros, ok? Estes autocarros, primeira separação que nós temos de fazer aqui é, existem estes veículos de transporte coletivo de passageiros, existem autocarros com com lotação. O que é que quer dizer lotação? Lotação tem a ver com o número de lugares. Por exemplo, a lotação normal de um veículo ligeiro é 5 lugares, 3 atrás e 2 à frente. Ok? Pode ter até 9 e é na mesma ligeiro. Portanto, lotação, isto é só para explicar isto, lotação tem a ver com o número de lugares desse autocarro neste caso. Portanto, os autocarros com mais de 22, que podem transportar mais de 22 passageiros para além do condutor, ok? Classificam-se em classe 1, 2 e 3. Portanto, autocarros com mais de 22 lugares, existe a classe 1, a classe 2 e a classe 3. A classe 1 é os autocarros, para vocês identificarem mais facilmente, são os autocarros que fazem o transporte de pessoas dentro das cidades. Ou seja, paragens frequentes, não sempre para em todas as paragens, certo? Pode transportar quer passageiros sentados, tem meia dúzia de lugares, mas a maior parte normalmente até vai em pé, porque tem aqueles varões, certo? Tem aquelas alças para a gente se segurar. Portanto, são um tipo de autocarros, classe 1, que fazem o transporte dentro das grandes cidades, tem então paragens sucessivas e pode transportar pessoas quer sentadas, quer em pé. Classe 2 já é mais aqueles tipos de transportes públicos, certo? Transporte coletivo de passageiros, que fazem, por exemplo, a ligação entre cidades. As paragens já não são tão frequentes, ok? Já param mais só quase naqueles centros urbanos, certo? Uma paragem aqui, outra paragem ali, certo? Pode na mesma transportar quer passageiros em pé, quer passageiros sentados, sendo que em pé já é uma área mais reservada, ou seja, normalmente é mais para trás, para a parte de trás do autocarro, em que tem 2 ou 3 varões, certo? E a gente, normalmente chama-se a coxia, okay? Que é, então aí essa parte criada é que leva os passageiros em pé. Portanto, já não é em todo o autocarro como é quando é da classe 1. A classe 3 é aqueles autocarros que normalmente são alugados para vocês fazerem visitas de estudo ou simplesmente ir a Fátima, por exemplo, ok? São aqueles que são alugados para fazerem longo curso, grandes viagens. E aí sim, só existe a possibilidade de vocês, ou seja, os passageiros transportados, têm que ser todos transportados sentados, ok? Depois existe a classe A e B, e a classe A e B aplica-se apenas e só aos autocarros que tenham lugares inferiores a 22 lugares. Ou seja, todos os autocarros que a sua lotação seja inferior a 22 lugares, certo? Existe a classe A, que é idêntica aos transportes públicos, ou seja, zona para passageiros em pé e sentados. E existe a classe B, exclusivamente para levarem passageiros sentados. Isto é das partes principais que vocês têm que saber. O mais importante disto tudo é vocês perceberem que este tipo de veículos tem que ter saídas de emergência perfeitamente identificadas, e vocês se olharem e entrarem num autocarro, vocês veem que há lá vidros que diz quebrar em caso de emergência. Ao lado desse vidro tem que ter aquele martelozinho, que é o que vocês vão ter que utilizar em caso de necessidade para partirem o vidro, ok? E também são veículos que obrigatoriamente têm que ter extintor. Portanto, o extintor não é obrigatório em todos os pesados, e esta pergunta sai. O extintor é aquilo que se utiliza muitas vezes se houver em caso de incêndio, certo? Só é obrigatório nos pesados de passageiros, nos transportes públicos,
ok? E vai ser obrigatório em todos os veículos que efetuam transporte de mercadorias perigosas. Portanto, não é obrigatório em todos os pesados, porque os pesados de mercadorias não têm obrigatoriedade de ter o extintor, o apaga-fogos, ok? Se alguém quiser identificar melhor, eles utilizam a palavra extintor e por isso é que eu também utilizo aqui a palavra extintor, ok? Certo? Portanto, estes tipos de veículos, pelo menos, devem ter um extintor. É claro que se forem de maiores dimensões, se calhar até convém ter mais. Sendo o transporte escolar, tem que ter monitor. Ou seja, para além também dependendo da idade das crianças, ok? Para além do condutor, tem que ter sempre um monitor. Tem que ser sempre alguém responsável que possa, obviamente, tomar conta das crianças. Para além disso, o condutor deste tipo de veículos, obviamente, tem uma formação especial. Ou seja, não basta, para conduzir este tipo de veículos, certo? Não basta vocês tirarem a carta da categoria D. No transporte escolar, tem que tirar um curso extra, que é o TCC. O que é isso? É uma formação extra. Ok? Porque, obviamente, é um tipo de profissão, digamos, que exige outros tipos de conhecimentos. E daí terem que ter essa formação extra. Ok? Parte principal foi isto que acabamos de dizer. Depois, avançando, vamos ter então os veículos que efetuam transportes especiais. O que é isto dos transportes especiais? São veículos que vão transportar, ok, mercadorias que vão normalmente sair, ou seja, ultrapassar os limites normais, as dimensões normais do veículo. Ou seja, são, como vocês estão a ver aí, na imagem há uma mercadoria que está a passar os limites normais da caixa de carga. O que é a caixa de carga? É onde é que nós transportamos a mercadoria. Um veículo pesado tem aquela caixa de carga normal, ok? Mas depois ele pode, por alguma situação, como vocês estão a ver, várias mercadorias, às vezes é necessário esse tipo de veículo efetuar um transporte especial, ou seja, transportar uma mercadoria que exceda a normal caixa de carga do veículo. Esses veículos, para circularem, têm que ter uma autorização especial para circular, ok? Portanto, é uma declaração emitida que pode ser mensal, que pode ser trimestral, ou seja, pode ser ou até pode ser anual. Podem pedir, olha, este veículo durante este ano vai fazer estes X transportes e eu preciso desta licença anual. Então pagam ao IMT e o IMT passa-lhe uma licença anual ou de 3 em 3 meses. Whatever. Como acharem. Tem que ter, ok, uma licença especial, uma autorização especial para poderem circular. Para além disso, esse tipo de veículos vão ter que levar uma sinalização no próprio veículo onde seja mais visível os limites da carga, ou seja, quando a carga excede então os limites da caixa de carga, numa extremidade ou na extremidade que sai para fora da caixa de carga, vai ter que ser sinalizada. Vou-vos já mostrar que tipo de painéis é que são utilizados. E para além disso, esse tipo de veículos podem ter que ser acompanhados por 1 ou 2 carros-piloto. Carros-piloto, eu até vou mostrar, parem aí, tenho aqui a Shua que é mais fácil. Exato. Carro-piloto tem este, estão a ver este carrinho aqui? Certo? Conseguem ver já aí o PDF ou não? Sim? Ok. Pronto. Isto é um carro-piloto. Não sei se vocês já viram, se já presenciaram, se já passaram por alguma situação. O que é? Este, 1 ou 2, porquê? Porque normalmente vai sempre um à frente, mas se realmente for de grandes dimensões, tem que levar então os 2. O que vocês estão a ver aí. Devem possuir uma autorização especial, podem ser acompanhados por 1 ou 2 carros-pilotos e têm este aspecto. Não precisam ser amarelos, alguns são brancos. Têm a luz rotativa. Alguns até tem um placar em cima a dizer transporte de grandes dimensões. O que é? Para avisar os condutores, portanto, vão à frente desse veículo, uns metros à frente, às vezes 20, 30 ou 50 metros. Para quê? Para começar a avisar os condutores que vêm de frente que vão encontrar um veículo de grandes dimensões, que até inclusive pode estar a ocupar grande parte da nossa via de trânsito, ou seja, da via de trânsito contrária.
certo? Outras vezes vem então também um atrás, a avisar os que vêm atrás, atenção que este transporte é de grandes dimensões. E podem, muitas vezes, também ter que serem acompanhados por batedores da GNR, ou seja, às vezes pelas motas da GNR ou por carros da Brigada de Trânsito, ok? Portanto, este tipo de transportes prevêem este tipo de sinalização complementar, digamos, ok? Para que não nos criem surpresas, não criem surpresas aos outros condutores. Em relação àquilo que eu estava a falar, na tal sinalização que tem que ter nos limites da caixa de carga, ou seja, nos limites, desculpem, da carga transportada, temos aqui o painel P1 e temos o painel P2. Eu vou já mostrar uma situação. O painel P2 é quando a carga sai para a frente ou para trás da caixa de carga. O painel P1 é quando essa carga sai para as partes laterais da caixa de carga. Portanto, tem que estar, então, sinalizado na extremidade da carga. Imagina, por exemplo, um poste de eletricidade, por exemplo, ou um tronco de uma árvore e que sai para fora. Então, na pontinha tem que ter. Deixem-me ver se eu encontro aqui no vídeo, que eu penso que tenho aqui. Exatamente. Estão a ver para trás? Olha, está lá os painéis. Estão a ver aí o caminhão, certo? Ok, pus agora em pausa. Ok? Pronto. Ou seja, na própria extremidade tem que estar identificada e bem sinalizada a carga. Ok? Chama-se painel P2 ou o P1, que é quando é ultrapassada a caixa de carga na parte laterais, para os lados. Deixa eu ver se eu não sei se tenho aqui alguma. Pronto. Isto aqui não tem. Ok? Pronto. Isto é só para vocês também terem uma noção deste tipo de situações. Ok? Assim é que é o correto. Como vocês estão a ver agora aí, assim até bem melhor aqui. Certo? Lá está um carro piloto. Um exemplo de um carro piloto. Okay? Neste caso vai atrás, possivelmente vai outro à frente, porque à frente é sempre mais importante. Atenção, no caso da autoestrada, o mais importante até é atrás. E se vocês repararem ali pela sinalização, se calhar isto é mesmo uma autoestrada. E por isso é que o carro piloto vai atrás. Porque não vem carros de frente. Portanto, na autoestrada não é necessário ter um carro piloto à frente. Nas outras vias, normalmente este tipo de questões não sai. Do carro piloto, ok? Sinceramente, não há ninguém que me transmitisse. Eu não conheço, são 7.500 perguntas, eu não as conheço todas. Ok? Certo? Eu já as tentei fazer todas. Mas não é difícil, não é? E é difícil uma pessoa lembrar-me. Porque que eu tenha conhecimento, não. Ok? Mas também não é nada de normal. Vocês olham para mais o que é isto? É um carro piloto. O que é que ele sinaliza? Transportes de grandes dimensões. Acho que é super simples e não vai sair nada da normal para além disto que eu estou aqui a dizer, ok? Portanto, estamos a falar no essencial de certeza absoluta. Ok. Depois temos então os veículos que efetuam transporte de mercadorias perigosas. Essas mercadorias perigosas, como vocês sabem, podem ser explosivas, podem ser inflamáveis, vão ter sempre símbolos ao longo colados no caminhão, com identificação se é explosiva, se é inflamável. O que é que são estes coisinhas aqui em baixo que vocês estão a ver aqui? Estes tipo losangos. Deixem-me ver, que eu puxei agora entretanto para trás. Portanto, cada um desses tem... Eu até vos posso mostrar também ali. Deixem só, está o vídeo a passar para a frente agora. Ok. Pronto. Estão a ver aqui em baixo? Estes símbolos, pronto. Isto depois cada um tem, se é radioativo, se não é. Portanto, isto também não precisam de saber diretamente. O principal para vocês saberem é, primeiro, são todos estes veículos, e é uma coisa que nós falámos na aula de ontem. Uma característica destes veículos, desde que eles estejam em circulação, o que é que eles têm que levar? O que é que demos ontem? Exatamente, Diogo. O que é que eles têm que levar ligados? Que é uma das perguntas que sai mais. Qual é que são as luzes mais importantes que o veículo tem? Falámos ontem. Ontem, neste caso, na terça-feira. O que é que nós falámos? Não.
Luzes de cruzamento ou médios, exatamente. Sempre que estejam em circulação e carregados, estes veículos que ostentam o painel laranja, que tem o retângulo laranja, é das que sai mais, têm que levar as luzes de cruzamento ou os médios ligados. Essa já tínhamos falado. Ok? Já agora, o painel laranja é este que vocês estão a ver aí, que diz o 339 1088. Estes números que vocês estão aí a ver, não precisam de saber, mas representam, isto é para as autoridades. Imaginem que existe um acidente com um veículo deste tipo, ok? As autoridades, quando chegam lá aos bombeiros, para saberem que tipo de mercadoria é que esse veículo transportava, o grau de perigo dessa mercadoria, para saberem qual é o procedimento que tem que ter perante o derrame dessa mercadoria, ok? É através destes números que eles sabem tudo isso. Ok? Por isso é que eles têm sempre, não é só o painel laranja, tem o painel laranja e tem depois estes números ali. Ok? Que identifica o grau de perigo, que tipo de mercadoria transporta, que tipo de coisas é que tem que utilizar, etc. Percebem? Portanto, é um procedimento. Depois, importante, certas regras que vos saem, que vos podem perguntar. Por exemplo, quando estão, imagina que é a cisterna, a situação da cisterna a despejar, ou seja, a carregar umas bombas de combustível. Tem que ser criado um raio de 50 metros à volta, e por isso é que este tipo de veículos tem cones, que fazem parte da sinalização temporária. Nunca viram nenhum a descarregar umas bombas? Eles têm que colocar, lá com aquelas mangueiras, eles depois têm que colocar aqueles cones para criarem um raio de 50 metros ao largo do caminhão. Naquele raio não pode ter ninguém. Ok? Obviamente é proibido fumar junto deste tipo de veículos, certo? Ou usar qualquer tipo de situação que possa dar uma ignição. O que é uma ignição? Começar aquilo a arder e deitar fogo, não é? Obviamente. Depois tem que ter mala de ferramentas, certo? Portanto, tem que ter a situação do extintor que já falámos. E, mais uma vez, o condutor deste tipo de veículos tem que ter uma formação especial, ok? Que o habilita à condução destes veículos. Mais uma vez, não é só tirarem a carta de pesados para poderem conduzir estes veículos. Vão ter que ter uma formação extra, certo? Para poderem conduzir veículos que transportem mercadorias perigosas. Esta situação que vocês até estão a ver agora aí, que aparece aí a ponto 25 de Abril, foi aquela situação que nós falámos quando demos a ponto 25 de Abril na aula 7. Estes veículos só podem circular entre as 2 e as 5 da manhã. Que é outra que costuma sair muitas vezes. Certo? Que falámos quando demos na ponto 25 de Abril. É uma das restrições na ponto 25 de Abril. Este tipo de veículos que ostentam o painel laranja, ou seja, que transportam mercadorias perigosas, ok? Não, só podem circular na ponto 25 de Abril entre as 2 e as 5 da manhã. Ok? Certo? Dúvidas? Até agora, tudo ok? Pronto. Do que sai mais em exame, vai acabar por ser a partir mais de agora, ok? O que vamos falar mais agora. Pronto, isto é coisas que tem que ter, as tais placas retangulares de cor laranja, a situação de identificação dos extintores, os sinais de aviso, ali os cones, como vocês estão a ver aí, uma lanterna de bolso e a mala das ferramentas. Foi uma das coisas que eu avisei também, que disse que este tipo de veículo tinha que ter. Já agora, registrem aí, desculpem, primeira palavra-chave, número 8181. Primeira palavra-chave, aula 98181. Muito bem. Agora, importante, veículos prioritários. Ok, isto já falámos. Ok. Muito bem. Veículo prioritário. Primeiro, a partir do momento que nós falamos em veículo prioritário é apenas e só aquele que transita em missão urgente de polícia, de prestação de socorro, de segurança prisional
ou serviço urgente de interesse público e tem que assinalar adequadamente a sua marcha. O que é que eu quero dizer com isto? Se vocês olharem para um veículo destes e ele não circular em missão urgente de socorro, ele não é um veículo prioritário, ele é um veículo normal. Ok? Portanto, um veículo destes, um veículo construído para desenvolver missões urgentes de socorro, só é prioritário quando assinala devidamente e adequadamente a sua marcha e justificadamente. Justificadamente. Ninguém pode assinalar a marcha de urgência sem ter uma justificação. Portanto, só é prioritário quando assinala a marcha de urgência. E quais são os veículos que podem ser prioritários? Todos aqueles que são construídos para desenvolver missões urgentes, lá está, quer seja de polícia, quer seja de prestação de socorro, ambulância, carros de bombeiros, o serviço, o INEM, serviço prisional, ok? Por exemplo, polícia judiciária, algum serviço urgente de interesse público. E nós, apesar de não termos o lampião azul, a luz rotativa azul, apesar de não termos aqueles sinais sonoros característicos, nós, conduzindo o nosso veículo prioritário, conduzindo o nosso veículo particular, que era o que eu queria dizer, também podemos assinalar a marcha de urgência. Portanto, nós também podemos ser um veículo prioritário. Os que têm os sons característicos, o lampiãozinho, a luz rotativa azul ou os sinais sonoros, assinalando, é assim que o devem assinalar a marcha de urgência. Nós, e sai em exame, nós, durante o dia, utilizamos os sinais sonoros e as luzes de perigo, 4 piscas, pipi, 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 os 4 piscas. À noite, utilizamos os sinais de luzes, máximos, médios, máximos, médios, máximos, médios, e as luzes de perigo. Utilização alternada dos máximos com os médios e durante o dia utilizando repetidamente os sinais sonoros, sempre acompanhando com as luzes de perigo. Isto sai. Houve um aluno que disse, eu pensava que não podia utilizar os máximos porque, e não respondi a esta porque não pensava que não se podia utilizar os máximos porque eles provocam encandeamento. Por isso é que diz máximos, médios, máximos, não diz mantém-te com os máximos, diz sinais de luz. Máximos, médios, máximos, médios, máximos, médios. Ok? Entendido o que eu disse até agora? Deixa-me puxar para trás, que entretanto já passou. Ok? Pronto. Portanto, uns de perigo é exatamente, luzes de perigo é os 4 piscas. Os indicadores de mudança de direção. E máximos, médios, máximos, médios, máximos, médios. Durante o dia, sinal sonoro e as luzes de perigo. Sempre luzes de perigo. 4 piscas, e durante o dia, sinais sonoros, à noite, máximos, médios, máximos, médios. Ok? Portanto, nós também podemos ser um veículo prioritário. Agora, não se esqueçam aquilo que eu disse. Só é prioritário quando assinala a marcha de urgência, senão é um veículo normal. Um carro dos bombeiros pode ser um veículo normal. Uma ambulância pode ser um veículo normal. Assinala a marcha de urgência, passa a ser um veículo prioritário. Ok? Passando a ser um veículo prioritário, atenção, não quer dizer que não tenha regras também a cumprir. Os veículos em serviço de urgência, quando a sua missão o exigir, podem deixar de observar as regras e os sinais de trânsito. Podem deixar de observar as regras e os sinais de trânsito. Ok? Desde que não ponham em perigo os outros utentes da via. Inclusive, podem ultrapassar os limites de velocidade impostos na lei. Não podem, porém, em circunstância alguma, pôr em perigo os demais utentes da via, sendo designadamente obrigados a parar perante o agente, a parar no stop e a parar perante o sinal vermelho.
eles têm que suspender. Eu não estou a dizer que eles não têm prioridade. Não é isso que eu estou a dizer. Mas se tiver um agente a mandá-los parar, eles têm que parar. Eles, antes de avançar num cruzamento dentro de stop, eles têm que parar no stop e depois nós temos que os deixar passar. Eles têm que parar no vermelho. Não precisam é que fique verde para avançar. Eles podem avançar no vermelho, mas primeiro eles têm que suspender a marcha. Eles têm que parar. Portanto, um veículo prioritário é obrigado a parar perante o sinal de stop, é obrigado a parar perante o sinal vermelho e é obrigado a parar perante a ordem de paragem do agente. Entendido? Atenção que isto é importante. Agora sim, o que vamos falar aqui que também é de extrema importância é que, apesar de circular em emissão urgente de socorro, eles não vão ter prioridade em todos os locais. Eles vão ter, todos os condutores devem ceder a passagem aos condutores de um veículo prioritário. Nós, como condutores, quando eles assinalam a marcha de urgência, nós devemos lhes ceder a passagem, exceto em 3 situações. Já falámos. Quais é que são as 3? Rápido. Qual é que são as 3 situações em que, mesmo circulando em emissão urgente de socorro, o veículo prioritário não tem prioridade? Já falámos nas 3. Não, senhora. E agora acabei de dizer que eles nem precisam de esperar que fique verde. Exatamente. Na passagem de nível, lembram-se, eu disse, qualquer condutor que esteja a atravessar uma passagem de nível tem prioridade sobre todos os outros. Nem a um veículo prioritário temos que ceder. Portanto, quem está a fazer o atravessamento de uma passagem de nível não vai parar em cima da linha do comboio para deixar passar um veículo prioritário. E muito bem, autoestrada e nas vias reservadas a automóveis e motociclos. Porque eu disse, qualquer veículo que entre numa autoestrada, qualquer veículo que entre numa via reservada a automóveis e motociclos, que é uma via equiparada à autoestrada, tem de ceder a passagem a todos os outros que estejam lá a circular. Não se podem esquecer disto. Isto é uma revisão. Porque se vocês forem buscar às aulas, quando eu falei na passagem de nível, está lá. Quando eu falei na autoestrada, está lá. Isto que eu estou a dizer. Portanto, não se esqueçam. Eu, por acaso, estamos a repetir, porque eu até disse, nós mais tarde vamos, e amanhã não. Na segunda-feira vamos dar a cedência de passagem, vamos voltar a falar nisto. Portanto, não se esqueçam, um veículo prioritário, ou seja, quando um veículo assinala a marcha de urgência, perde a prioridade. Eles têm sempre prioridade, exceto quando entram numa autoestrada ou numa via reservada a automóveis e motociclos e quando o outro veículo está a sair de uma passagem de nível. É os 3 sítios que, mesmo assinalando a marcha de urgência, um veículo prioritário perde a prioridade. Está aqui a situação da passagem de nível. Está esclarecido? Autoestrada, 1. Via reservada a automóveis e motociclos, 2. Passagem de nível, 3. Ok, Abnildes? Certo? Pronto. Para terminar isto em relação ao veículo prioritário, sempre que existam em circulação veículos prioritários, dependendo da via onde nós estamos a circular, nós podemos ter que proceder de maneira diferente para lhes deixá-los passar. Ou seja, permitir mais rapidamente que eles cheguem ao seu destino. Sempre que circulamos dentro ou fora de uma localidade, ok? A parte da via pública que tem que ficar livre para a circulação dos veículos prioritários é a parte central. Ou seja, independentemente de ser uma via, como vocês estão a ver, de sentido único ou de 2 sentidos, nós temos que abrir para a berma, ok? E o corredor central é que tem que ficar livre para a passagem dos veículos prioritários. No caso da autoestrada, que é o sítio diferente, o que tem que ficar livre, quando existe congestionamento numa autoestrada, fila de trânsito, o que tem que ficar livre
É a berma para a circulação dos veículos prioritários, que é isto que vocês estão a ver aqui. Isto sai. Alguma dúvida? Perceberam o que eu acabei de dizer ou não? Sim? Autoestrada, a berma é que tem que ficar livre para a circulação dos veículos prioritários. Nas restantes vias, nós temos que abrir o espaço e o meio, o eixo da via, o meio da faixa de rodagem, ou seja, a parte central da via, a parte central da faixa de rodagem, é que tem que ficar livre para a circulação dos veículos prioritários. Certo? Percebido? Muito bem. Parte seguinte. Proibição da utilização de certos aparelhos. Normalmente vocês associam sempre ao uso do telemóvel, mas também é falado aqui, e bem, o uso do GPS. Em relação à situação do GPS, vocês devem, antes de iniciar viagem, programar a vossa viagem. Não só programar manuseando o GPS e indicando logo para onde é que querem ir, mas também, e já agora aproveito para referir esta situação, vocês devem sempre planear que caminho é que vão adotar, certo? Para que tenham mais pressa ou menos pressa, mas sobretudo, porque o importante não é ter pressa, mas sobretudo um caminho, por exemplo, que vos dê mais conforto, menos gastos em termos de combustível, certo? Mas também, obviamente, depende daquilo que vocês e da viagem que vocês querem fazer, porque vocês podem querer fazer pela autoestrada ou fazerem por uma estrada nacional, porque têm outros interesses em ver outro tipo de situações. Portanto, é sempre importante vocês planearem a vossa viagem antecipadamente. É proibido durante a marcha, ou seja, em andamento, o condutor utilizar qualquer tipo de equipamento ou aparelho suscetível de prejudicar a condução. Ou seja, utilizarem o uso do telemóvel, quer seja em chamada, quer seja mensagens, certo? Ou mexer no GPS e estar a programar no GPS. Podemos falar ao telemóvel? Sim. Com fones? Não. E esta sai. Não é fones. Vocês não podem pôr uns fones. Nem aqueles fones que vêm com o telemóvel. Isso não é permitido. O que é permitido é ou o sistema de alta voz, que é ligado, por exemplo, ao Bluetooth do carro, ou auricular. Auricular, uma orelha. Auricular, uma orelha. Por isso é que não é válido fones. Está lá uma imagem de uma miúda com fones e pergunta se ela está a cometer alguma infração. Está, sim, senhor. Portanto, aparelhos com apenas um auricular ou com um microfone, sistema de alta voz. Ok? Quem não o fizer é contornação grave. Portanto, manusear telemóvel, manusear o GPS, falar ao telemóvel enquanto se conduz, é contornação grave. Mais tarde, nós vamos falar nos pontos. Na última aula do tema, 17, aula 17, nós vamos falar nos pontos. Regra geral, uma contornação grave tira-nos 2 pontos. Okay? No caso do uso do telemóvel, agravou recentemente e tira-nos 3. Portanto, a maior parte das contornações graves, vocês vão verificar, vão-nos tirar 2. Vai haver 3 que nos vão tirar 3 pontos. E uma delas é a condução a falar ao telemóvel ou a manusear o telemóvel. Agora, muita atenção àquilo que eu vou dizer. Conduzir a falar ao telemóvel reduz-nos a visão? Sim ou não? Paulo, porquê é que não? Leonardo, porquê é que não? Eu não estou a dizer se está certo ou se está errado. Eu só estou a perguntar porquê é que não. Reduz? Vocês ficam a ver pior quando estão a falar ao telemóvel? O que é que reduz? A nossa concentração. Falar ao telemóvel reduz a concentração. Reduz a atenção. Não reduz a visão. Nós estamos a ver bem. Não estamos a olhar para onde devemos. E é aqui que vocês caem.
Certo? O que reduz, Leonardo, o que é certo vocês dizerem é a atenção, a concentração. Não afeta a visão. E sai lá e vocês metem concentração e visão. Não. Se tiver concentração, sim. Concentração e visão, não. Um fator que influencia a nossa capacidade visual, que até nós falamos na visão em túnel, no MSR. O que é que afeta a nossa capacidade de visão, a nossa visão? Que nós falamos no MSR. O álcool, a bebida, ou medicamentos, ou drogas. Exatamente. Estão a ver como vocês... Vamos voltar a falar nisso outra vez. Mas estão a ver como vocês se lembram? Isso sim. Que nós até falámos na visão em túnel. Nomeadamente e principalmente esses fatores internos que vocês estão a dizer aí. A fadiga, o cansaço. Isso sim. Portanto, falar ao telemóvel não reduz a visão. Reduz a nossa atenção. Reduz a nossa concentração. Nós ficamos distraídos. Estamos com a nossa atenção noutra situação. Certo? Ok. Preparados para a parte final da aula? Velocidades? E como vocês estão a ver pelo horário, vamos perder aqui um bocadinho de tempo nas velocidades. Sim? Muito bem. Primeiro, velocidade. Isto é aquela fórmula que alguns de vocês, principalmente quem ou já estudou ou está a estudar, já deu N de vezes. Velocidade é o espaço ou distância percorrida numa certa unidade de tempo. Ok? Isto é... Muito bem, Alexandre. Seja bem-vinda. Ok? Desfruta então da aula. Portanto, velocidade é o espaço ou distância percorrida que percorremos num determinado unidade de tempo. Certo? O mais importante para vocês, certo? É os princípios gerais. O que é os princípios gerais? Quando nós falamos em velocidade, certo? Mais uma vez eu vou repetir isto. Vocês associam sempre à situação da tabela. Para vocês, o importante, porque vocês fizeram testes, porque muitas vezes vocês fazem um teste de 30 perguntas, sabes, 3 ou 4 velocidades, e perguntam a alguém que tirou a carta, e o que é que foi pior? Decorar aquela tabela das velocidades. Normalmente é que vocês dão mais importância à tabela. E o que eu vou falar agora é muito mais importante que a tabela e que qualquer outra coisa que a gente vá falar em termos de velocidades. Isto é uma mensagem geral. Mais uma vez, eu não estou a ligar diretamente, ok, para vocês, lá está, passarem no código. Não, é o geral. Porque reprova muita gente em exame de condução, porque muitas vezes não se lembra disso, ou esquece disto que eu vou dizer agora. É muito importante vocês terem noção dos diferentes meios rodoviários e da diferença que é vocês conduzirem dentro de uma localidade, fora de uma localidade, autoestrada. Esta frase que eu vou dizer agora parece uma coisa banal, que é, vocês devem andar onde podemos andar, devem moderar, devem abrandar onde temos que abrandar. Portanto, tudo o que nós vamos falar aqui quando locais onde somos obrigados a moderar a velocidade, registem depois quando demos. Eu vou-vos mostrar aí. Vou-vos dar tempo para vocês apontarem isso tudo direitinho. Porquê? Porque quando vocês forem nas aulas, quando vocês forem em exame, quando vocês no vosso dia-a-dia, naqueles locais, principalmente aulas e exame, vocês vão ter que demonstrar à pessoa que está ao vosso lado, instrutor, formador, examinador, que vocês estão a ver que estão se a aproximar de uma passadeira. Portanto, vocês não vão poder ir a 50, okay? Aproximam-se de uma passadeira a 50, passam por cima da passadeira a 50 e sempre a 50. E quem está ao vosso lado, será que ele viu a passadeira? Será que não viu? Portanto, isto é só para vocês perceberem como é que também vocês são avaliados. E, aliás, pela vossa segurança e pela segurança dos outros, quando tiverem carta, devem não fazer na mesma. Vamos ter cuidado, porque pode aparecer um peão. Eu estou a falar no caso da passadeira e podia ser outra coisa qualquer. Assim como vai ser muito importante aquilo que eu falei com vocês, e já vos disse há bocado quando apresentei os objetivos, que é o excesso de velocidade e a velocidade excessiva. Para vocês é a mesma coisa ou acham que é igual?
dizer excesso de velocidade. Velocidade excessiva. É igual ou é diferente? Para vocês, é igual ou é diferente? É diferente, não é? Eu sei que para vocês é igual, mas é diferente. Ok, Diogo. É mais ou menos por aí. Vamos lá ver então o que é o excesso. O excesso é sempre que vocês ultrapassam os limites de velocidade. Quer sejam os limites de velocidade naquele local, dentro, fora de uma localidade, autoestrada, quer seja por sinalização. Imaginem que vocês têm lá um sinal de proibido 40 e vocês vão acima de 40. Ok? Quer seja para o vosso veículo, o limite máximo do vosso veículo naquela via é 100 e vocês vão acima dos 100, por exemplo. Portanto, excesso é sempre que vocês ultrapassam o limite de velocidade para aquele local, por sinalização, para o vosso veículo. A velocidade excessiva é sempre que vocês não adaptam a velocidade à situação que está a acontecer naquele momento à vossa frente. Ou seja, dentro da localidade, qual é a velocidade máxima? E, apesar de não termos dado a tabela, exatamente. Agora, 50. Imaginem que nós íamos a 40. Imaginem que nós íamos a 40. Este carro travou e eu bati-lhe. Ou seja, eu não estava em excesso, porque eu ia dentro dos 50. Mas a velocidade a que eu ia não foi suficiente para eu travar o meu carro sem bater. Então eu ia com velocidade a mais. Portanto, sempre que eu não mudar a velocidade quando é obrigatório, apesar de ir dentro do limite, sempre que eu não adapto a minha velocidade às condições da via, às condições de circulação, às condições atmosféricas, eu posso estar a praticar uma velocidade excessiva. Muitas vezes vocês dizem que não conseguiram parar num semáforo vermelho, porque entretanto ficou vermelho. Porquê? E uma pessoa começa a chatear-vos e vocês dizem: mas eu estou dentro do limite. Mas eu estou dentro do limite. O problema é que ficou amarelo, ficou vermelho e vocês não conseguiram travar antes de ficar. E passaram o semáforo, passaram o vermelho e ficámos parados à frente. Ou seja, não é, Alexandre, não é excesso. Neste caso é velocidade excessiva. Excesso é se fôssemos a mais. Reparem. E outra coisa importante que vocês têm que meter na cabecinha. Quando se falar em excesso, e nós daqui por um bocadinho vamos falar em excesso, o excesso de velocidade pode ser considerado, ou seja, quando nós vamos a mais, dependendo de quanto vamos a mais, nós podemos estar a cometer uma infração leve, podemos estar a cometer uma infração grave, ou podemos estar a cometer uma infração muito grave. Dependendo de quanto vamos a mais. Mas no caso da velocidade excessiva, reparem, sempre que nós não adaptamos a nossa velocidade, só existe uma contornação. Grave. Só para vocês terem noção, em exame, a partir do momento que vocês cometem uma grave, ou muito grave, qualquer contornação classificada de grave ou muito grave, é reprovação direta. Ou seja, se houver alguma situação em que vocês... Acontece muitas vezes. O examinador manda-vos para a direita e vocês não adequam, vocês vão a menos de 50. Certeza absoluta para virar à direita. Mas vocês, se calhar, alguns a 20 e perdem o controle do carro na mesma, a mudar de direção. Velocidade excessiva. Mudaram de direção com velocidade a mais. Não estavam em excesso, mas estavam com velocidade excessiva. Reprovação no exame prático. Andar onde temos que andar, moderar onde temos que moderar. Nós temos que conhecer as nossas capacidades, ok? E sabermos, certo?
adaptar a nossa velocidade também segundo as nossas capacidades. Porque o importante é vocês fazerem bem, não é fazerem rápido como o outro fez. Alguns vão mudar de direção a 30, alguns vão mudar a 20 e outros, se calhar, vão ter que parar para mudar de direção. O importante também é fazerem bem. Estão a perceber a mensagem? Reparem, eu estou-vos a preparar para perguntas que vos vão sair, certo? Teoricamente, mas muito mais para a vossa parte prática. Muito mais para a vossa prática. Ok? Portanto, tenham atenção a isto. É preciso vocês entenderem isto. Certo? O excesso de velocidade, nós já vamos voltar a falar nisso. Ok? Porque vocês precisam de saber quando é que é leve, quando é que é grave e quando é que é muito grave. Qual é as barreiras? E sai uma ou duas perguntas sobre isto. Velocidade excessiva, atenção. Já agora, alguém já fez algum teste sobre esta... Fez um teste de treino, alguém, sobre isto? Quantas perguntas é que vos sai em que a resposta é moderação de velocidade? Devo moderar a velocidade. Quantas? Isso é o tema velocidades. O que é que eu devo fazer nesta situação? Devo adaptar a minha velocidade. Devo moderar a velocidade. Muitas perguntas do teste de velocidades é esse tipo. Apesar de ter prioridade, devo verificar se o outro me cede a passagem. Maura, eu vou-te ser sincera. 90% das reprovações práticas, estamos a falar de condução, é teoria. É falta de código. É vocês não aplicarem aquilo que vocês aprenderam aqui no código. Normalmente, qualquer aluno chega a exame, normalmente, com mais aulas, menos aulas, existe uma formação mínima, mas depois há quem precisa de aulas extra. Não há aqui ninguém, ok? Certo? Mas normalmente, certo? Quando chegam ao exame de condução, vocês controlam o veículo. Vocês não deixam o carro ir abaixo, vocês controlam o veículo. O problema, muitas vezes, é ou confiança a mais, ou quererem fazer mais que aquilo que sabem, ou não aplicarem. Por exemplo, muito rapidamente, lembram-se da hierarquia da sinalização? Lembram-se da hierarquia da sinalização? Sim? Ok. O que é que eu disse na hierarquia da sinalização? Certo? O que é que eu vos disse que saía muito em teórica e na prática era o erro normalmente que vocês cometiam? Quando chegavam o quê? A um cruzamento, o que é que acontecia? O que é que nós falamos na hierarquia? Eu disse assim, este é um dos casos que mesmo na teoria, quer na prática, vos sai e normalmente é aquilo que vocês erram. O que é que eu falei? Duas sinalizações contrárias e que vocês não sabiam o que é que haviam de fazer. Qual é o caso que eu falei? Estão a ver? É disto que eu não gosto. Muito bem, Luís. É o stop e quê? Qual é o outro? Não. Na hierarquia? Não. Está verde e tem um stop, o que é que vocês fazem? Exatamente. Está verde e tem um stop, o que é que vocês fazem? Param ou vão? Ou arrancam? Ou, neste caso, continuam a andar? Qual é a hierarquia da sinalização? A aluna parou, reprovou. Hoje tive um exame prático, uma aluna passou, a outra reprovou. Reprovou porque parou no stop. O que é que vale na hierarquia? A gente, estão a ver? É o eu até digo, é o caso que dá reprovação em exame prático. Pumba, aconteceu hoje. Tem que seguir, não tem que parar. Se está luminoso, se os sinais luminosos prevalecem sobre os sinais verticais, o que nós temos que fazer é avançar. Exatamente. Então não temos que parar. O stop está lá para o semáforo. Eu digo mesmo, o stop está lá para quando o semáforo está desligado ou está intermitente. Estão a ver? Não estudem. Reprovou. Porquê? Porque parou no stop
Entretanto, ficou vermelho. Quando ia arrancar, depois de parar no stop, já estavam os outros a circular. Porque já estava verde para os outros. Está feito. Já lhe vai sair não sei quanto da carteira para repetir o exame. Não sabia conduzir? Sabia. Não sabia o quê? Código. Foi há muito tempo, esqueci-me. O código é para sempre. Eu disse-vos isto nas primeiras aulas. Vocês acham que eu às vezes exagero? Estão a ver? E ainda por cima é uma situação que eu falo aqui. E eu digo, é o que vocês fazem no exame de condução. Vocês não imaginam os alunos que já reprovaram por causa disso. E vocês continuam a errar e continuam a não me saber responder. E não é o vosso instrutor prático que vos vai ensinar. Porque vocês podem andar as aulas todas e nunca vos passar uma situação dessas. E no dia do exame acontecer. Diogo, é a hierarquia da sinalização. O stop está lá para quando não, ou os semáforos estão desligados porque falhou a luz, por exemplo, ok? Ou porque está intermitente. Estão desligados naquele momento, entre aspas. Então, estando intermitente, funciona o quê? A regra geral da prioridade. Mas o stop tem prevalência, o sinal vertical tem prevalência sobre as regras. Nós só vamos aplicar uma regra ou uma lei depois de toda a sinalização. Eu disse-vos assim, a hierarquia da sinalização não me sai nenhuma pergunta que vocês tenham que a descrever toda. Eu disse, sai-vos nesta situação aqui, do semáforo, do agente. Eu disse, se tiver lá um stop e tiver o agente a mandar avançar, o que é que vocês têm? Eu faço mesmo estas perguntas. Está lá, vão lá ver a aula, ou bom, neste caso, vão rever a aula. Está lá. É que não me sai perguntas teóricas, depois acontece-vos na prática e vocês vão dizer que nunca deram. E esqueçam. Venha o pai, venha a mãe, venha o que vier. Eu mostro o vídeo e está lá. Eu estou calmo. Abniles, eu sou exigente, porque eu tenho razão para eu ser. Porque eu sei o que explico. E fiquei irritado hoje de manhã por causa disso. É verdade. Porque a aluna é que é a maior prejudicada. E andamos nós aqui, os meus colegas, a formar bons condutores em termos práticos, e eu mato-me no código, explico-vos tudo, e eles fazem esses erros. E vocês fazem esses erros. E está lá. E não é só numa aula. Perceberam? É só por causa disso. É que vocês têm tudo. Eu não me interesso aos outros. Interessam-me vocês que estão a ter esta formação. Seja por gravação, seja em direto. Todos têm direito a isto. Todos. Em qualquer aula, seja do curso que for, seja da turma que for, está lá explicado aquilo. Vocês não levam a sério. Continuam a não levar a sério. Porque continuam a haver alunos a dizer o meu colega anda na escola X e nem às aulas foi e já marcou o código. E nem às aulas vai. Fiz testes em casa. E vocês sabem, toda a gente tem alguém que conhece que nem na escola pôs os pés e foi a código. Isso é bom? É assim que se cumpre a lei? Nós temos problemas, entre aspas, reclamações, porque não querem fazer as aulas. Reparem. Ao ponto que isto chega. Atenção a isto, pá. Estamos aqui é para vocês fazerem as coisas direitas. Certo? Pronto, vamos lá, que é para terminarmos. Está percebido isso do excesso de velocidade? Está percebido especialmente a velocidade excessiva? Está percebido principalmente esta situação da velocidade excessiva? Atenção, muitas vezes vocês dizem já não tinha tempo para parar para ceder a passagem ao peão. Porquê? Porque não moderaram antes, porque não adaptaram antes. Lembrem-se, aquilo que nós falámos, capacidade de previsão, capacidade de antecipação. Quando um carro para, o que é que pode acontecer? O condutor pode abrir a porta, o passageiro pode abrir a porta. O condutor acabou de entrar no carro, o que é que ele pode fazer? Pode iniciar a marcha e não nos estar a ver. E é preciso termos esta capacidade. Vocês têm que estar sempre atentos. Ok? Pronto. Vou-vos primeiro, sem dúvida, reparem, dentro de uma localidade vai haver sítios que é 50 e vocês vão poder ir nos 50. Se passarem 51, 52, ninguém vos vai dizer nada, que vos garanto a vocês. Mas há sítios dentro de uma localidade que é na mesma 50, mas que vocês vão ter que ir a 20 ou a 30. Ou se calhar a 10. E vocês têm que perceber esses momentos. É 50 na mesma. É 50 na mesma. E não tem nada à frente, não tem
É uma reta. Vocês, vamos nos 50. Sou eu próprio que digo, vamos trabalhar com a caixa. É 90, vamos aos 90. É 120, vamos aos 120. Vamos meter as velocidades todas. O carro tem 6 velocidades, vamos meter 6 velocidades. Não pensem que não vai haver isso, que vai haver isso. Vocês vão ter que andar. Ok? Certo? Agora, ok, entramos dentro da cidade, entramos dentro de uma localidade, vamos para a direita, vira para a esquerda, semáforos aqui, rotundas daquelas mais estreitinhas, passadeiras, vamos mais devagar. Tão simples isso. Mais utentes. Falamos nisto, vamos voltar a falar nisso. Meio urbano, condução urbana, dentro de uma localidade, condução não urbana, fora de uma localidade. Ok? Entendido? O objetivo principal não é passarem no exame de código. Já vos disse isso milhentas vezes. Não é. É saberem código. Se souberem código, vão passar e vão aplicar. Decorar. Vão passar, se calhar, no código, mas depois vai no balela. E acontecem este tipo de situações na prática. Está? Já agora, antes de avançarmos para a tabela, limites especiais de velocidade, quando se fala em limites especiais de velocidade, é sempre que esses limites sejam impostos por sinalização. Ou seja o sinal de proibição, seja um sinal de obrigação, proibição, velocidade máxima, obrigação, velocidade mínima. Portanto, sempre que vocês chegam a um determinado local e aparece um sinal vertical de velocidade, máxima de proibição, mínima de obrigação, nesse local existe um limite especial de velocidade. Ou seja, sempre que exista imposto por sinalização. Certo? Não se esqueçam, máxima, sinal de proibição. Ok? Redondo azul, obrigação. Velocidade mínima. Já agora, o quadrangular, velocidade máxima recomendada. Que é os tais diferenças que nós já falamos quando damos a sinalização. Ok? Limite especial de velocidade. Ok? Certo? Muito bem. Tabelinha. Tenho aqui a minha tabela das velocidades. Antes disso, esperem aí, vamos primeiro ver aqui o coisa. Locais onde a velocidade deve ser moderada. Que é para vocês conseguirem, tirem print, que é mais fácil. Ok, deixem-me ver. Ok. Portanto, atenção a estes locais, sempre que isto aconteça, e pode ser perguntas teóricas, mas no dia a dia, sempre que aconteça, é necessário vocês fazerem a tal correta adaptação, a tal moderação da vossa velocidade. Sempre que nos aproximamos de passagens assinaladas para a travessia de peões, na aproximação de hospitais, que até aqui falámos na situação do evitar fazer ruídos quando damos este sinal, ok? Nas localidades ou nas vias marginadas por edificações, isto quer dizer que tenha prédios, que tenha muitas casas, portanto, locais em que tenha muitas casas, muitos prédios, por isso é que se diz marginadas por edificações. Edificações quer dizer casas, prédios, ok? Sempre que nos aproximamos de aglomerado de pessoas ou animais, nas descidas de inclinação acentuada, em que se fala naquela situação, naquela expressão que eu falei, travar com o motor, que é outra das que sai. Depois, em todos os locais onde a visibilidade é reduzida, curvas, cruzamentos, entroncamentos, portanto, locais de visibilidade. Às vezes eu noto, aparece, estão a ver ali aquele sinal que nós já demos, que é os sinais complementares, estão ali, está ali à frente, estão a ver ali? Às vezes nós estamos assim aqui a circular, reparem que é o carro da escola de condução, vocês aceleram para meter quarta e a curva ali. Por exemplo, ou aceleram para meter quinta. Nós trabalhar é na reta. Não vamos trabalhar a meio da curva. Nós reduzimos a velocidade antes da curva e quando estivermos a terminar a curva é que voltamos a acelerar para entrarmos na reta outra vez. Não é estarmos a fazer a curva e depois é que vamos travar. Que é o carro a virar o volante. Vocês a virarem o volante e a travar e o carro ainda perdem o equilíbrio do veículo.
Portanto, mais outra que para vocês perceberem que às vezes acontece. Depois, nas pontes, túneis e passagens de nível. Depois, nos troços de via ou na via em mau estado, ou seja, com buracos, molhada, com areia, por exemplo. Portanto, sempre que existam condições atmosféricas adversas, ok? Nos locais assinalados com sinais de perigo, não é por nada que sempre que tenhamos um sinal de perigo, o que é que a gente tem que responder, regra geral? Moderar a velocidade e estar especialmente atento ao perigo para qual nos aberta o sinal. Portanto, qualquer local sinalizado com sinal de perigo, temos que moderar a velocidade. Algumas são mais que óbvias. Sempre que exista grande intensidade de trânsito, se há muito trânsito, que remédio temos nós a andar mais devagar e não andarmos colados ao carro da frente, manter a tal distância de segurança, ok? Agora, que é o contrário, não se podem esquecer também que os condutores não devem transitar a marcha cuja lentidão, ou seja, devagar demais, de modo injustificado, para não prejudicar embaraço aos outros utentes da via. Portanto, não podemos circular devagar demais. Como às vezes, olha, para ser um casamento só falta o carro da noiva. E olhamos para trás, está uma fila enorme. Não faz sentido nenhum. Aí também não. Ok? Injustificado, também não podemos circular devagar demais. Não vão confundir condução defensiva com azelice. Ok? Uma coisa é termos condução defensiva, outra coisa é azelice. A azelice é muito pior, como é óbvio. Está bem? Portanto, não confundir as duas coisas. Está anotado isto? Depois vocês podem rever, como já sabem, e depois fazem print. Ok? Isto está em muitos sítios. Ok. Esta tabela está construída de maneira a vocês conseguirem facilmente, quem se dedicar, quem pegar na mesma e depois começar vocês próprios a transcrever, a escrever, que era isso que eu te peguem pegavam numa folha, peguem numa folha branca, ok? A primeira vez com esta ao lado e comecem, eu vou-vos ensinar a construir a tabela. Eu basicamente nem vos vou estar aqui a dizer velocidade a velocidade. Vou-vos explicar a tabela. Porque depois vocês, ao dedicarem-se e ao reconstruírem vocês a tabela, certo? Acabam por... Agora, há aqueles que simplesmente depois encostam por um canto e não fazem mais nada. E vão fazer testes e depois no exame, se sair as mesmas, como decoraram, até são capazes de acertar. Mas depois, okay, é muito mais fácil vocês construírem, têm tempo. Mentalmente, vocês têm tempo para construir a tabela. Não queiram ir sempre, que é aquilo que eu também digo, seja nesta matéria ou outras muitas matérias, que é, não queiram muitas vezes ir direto à certa. Muitas vezes vocês têm que chegar à resposta certa por eliminação das erradas. Ok? Outra coisa importante, o que vocês estão a ver aqui é as velocidades máximas para aqueles veículos, que vamos já ver, e naquelas vias. Atenção, que saem perguntas que não perguntam, imaginem, ok? A velocidade máxima. Pergunto, a que velocidade este veículo pode ir? O que é que eu quero dizer com isto? Imaginem que vocês sabem que a velocidade para aquele veículo naquela via é 90 km por hora. E a pergunta é, a que velocidade este veículo pode ir? E tem tipo 100, tem tipo 80 e tem 120. Qual é a velocidade que aquele veículo pode ir? Não sei como é que vocês se enganam. Exatamente, 80. Mas alguns de vocês mandam, olha, mas isto está mal, não é 90. E lá não pergunta a máxima, pergunta aquela velocidade a que ele pode ir. Ou seja, se ele pode ir até aos 90, ele não pode ir até aos 100, não pode ir aos 120, mas pode ir aos 80. Sai isto. Portanto, nem sempre perguntam a velocidade máxima. Está entendido? Vocês vão ver que vos vai sair isto. Ok. Vou explicar então a tabela. Primeiro, esta coluna aqui representa os automóveis. Ok? Reparem, só tem aí os automóveis. E tem que fazer por esta ordem para vos dar certo. Sempre. Ligeiro de passageiros, ligeiro de mercadorias. Pesado de passageiros, pesado de mercadorias. Depois, ligeiro de passageiros com reboque, ligeiro de mercadorias com reboque, pesado de passageiros com reboque, pesado de mercadorias com reboque.
Isto é só os automóveis. Aqui em cima, esta coluna é os diferentes meios rodoviários, ou seja, as diferentes vias. Zona de coexistência, que esta vai ser fácil, que vai ser sempre 20 para todos, não tem que saber. Fala, aliás, a única pergunta que sai sobre isto é qual é a velocidade máxima numa zona de coexistência, 20 km por hora, não tem que enganar. Depois temos dentro de uma localidade, ok? E quando aqui eu digo fora de uma localidade, não se esqueçam que fora de uma localidade engloba as ENs, que é as estradas nacionais, engloba os ICs, que é os itinerários complementares, engloba os IPs, que é os itinerários principais. Portanto, quando se fala aqui fora de localidade, nós estamos a falar nas estradas nacionais, nos itinerários complementares e nos itinerários principais. Depois tem a tal via reservada, automóveis e motociclos, e tem a autoestrada. Tem que pôr por esta ordem. Automóveis por aquela ordem, vias por aquela ordem. O mínimo que vocês têm de saber é a velocidade máxima em todas as vias. E para que veículos é? Que é sempre para o ligeiro de passageiros. Ou seja, dentro de uma localidade 50, fora de uma localidade 90, nas vias reservadas 100 e nas autoestradas 120. Isto é o mínimo. 20, 50, 90, 100, 120. Este limite máximo vai ser sempre para um ligeiro de passageiros. Sempre. Vai haver outro veículo que eu vou pôr ali em baixo que vocês já vão perceber o que é que eu fiz. Agora reparem. Particularidades. Atenção, isto que eu vou dizer está aqui escrito. Vocês têm aqui tudo escrito. Aquilo que eu vou explicar agora está aqui. Reparem. Dentro de uma localidade, para todos os automóveis, a velocidade máxima é 50, exceto para o debaixo de vez, que é 40. Que é sempre, o debaixo de vez é sempre o pesado de mercadorias com reboque. Já agora aqui um alerta. Quando fala em trator com semi-reboque, é pesado de mercadorias. A velocidade é esta. Quando fala pesado de mercadorias com reboque, é que é aqui em baixo. Portanto, quando é o trator com semi-reboque, a velocidade é igual a um pesado de mercadorias. Não é igual a um pesado com reboque. Ok? É um alerta. Pronto. Não é CM, mas é um alerta. Depois, particularidades. Mais, reparem aqui, fora de uma localidade é 90. Para o ligeiro de passageiros, os outros é 80. E se vos sair fora de uma localidade e falar num automóvel com reboque, é todos 70. Não há variação. Tudo 70. Ligeiro de mercadorias com reboque fora de uma localidade. Ligeiro de passageiros com reboque fora de uma localidade. Pesado de passageiros com reboque. Pesado de mercadorias com reboque fora de uma localidade, 70. Está ali. Ok? Depois, o que é que aconteceu em Portugal em 1998? A Expo. Vocês podem aplicar esta coisa da Expo nas vias reservadas e metem. Reparem. O que é que aconteceu em 1998? O que é que vocês fazem? 1998. 100, 90, 90, 80. Este é o ligeiro de passageiros. Este é o ligeiro de mercadorias. Este é o pesado de passageiros. Este é o pesado de mercadorias. Podem também aplicar a Expo, esta regra da Expo, nas autoestradas para os veículos que têm reboque, para os automóveis que têm reboque. Ou seja, ligeiros passageiros com reboque 100, ligeiro de mercadorias com reboque 90, pesado de passageiros com reboque 90, pesado de mercadorias com reboque 80. Já agora, nas autoestradas, os automóveis é sempre menos 10. Ou seja, se vocês começam no 120, 110, 100, 90. Meninos, vocês não falham. Se vocês se lembrarem disto, isto é super fácil. Basta construírem a tabela. Mas atenção, vocês decorem da maneira que quiserem. Arranjem outra tabela, que não faltam aí tabelas, outros tipos de explicações que vocês até podem entender melhor.
Aqui, está tudo aqui escrito. A única que até acaba por ser mais difícil vocês entenderem, porque não há assim aliás, não há lógica nenhuma, é esta. Em que reparem, eles metem um ligeiro de passageiros com reboque e um ligeiro de mercadorias com reboque 80. E um pesado de passageiros com reboque 90. Não faz muito sentido. Quer dizer, um pesado de passageiros com reboque pode ir praticar uma velocidade mais elevada nas vias reservadas do que um ligeiro de passageiros e um ligeiro de mercadorias com reboque. Ok? E agora vocês perguntam, e os outros? Os outros, alguns, vão ter velocidades iguais aos automóveis que estão aqui em cima. Ou seja, está aqui. Veículos com velocidades iguais. Se a pergunta for motociclo simples com cilindrada superior a 50, é igual ao ligeiro de passageiros. Ou seja, é a de cima de vez. É a máxima. 20, 50, 90, 100, 120. Motociclos de duas rodas com cilindrada superior a 50 é igual aos automóveis ligeiros de passageiros. Se a pergunta for triciclos, vocês basta saberem pesado de passageiros. Ou seja, 20, 50, 80, 90, 100. Vocês têm tempo de fazer isto. De construírem isto mentalmente. Super simples. Ok? Se for um motociclo com carro lateral, que é aqueles sidecars, aqueles motociclos têm aquele carro lateral, aquele sidecar, é igual ao ligeiro de passageiros com reboque, que é o primeiro da tabela de baixo. 20, 50, 70, 80, 100. Se a pergunta for uma máquina industrial com matrícula, é a coluna de baixo, porque é igual ao pesado de mercadorias com reboque, ou seja, é os 20, 40, 70, 70, 80. O que é que há a querer acrescentar? Aqueles veículos, certo, que só podem circular nas zonas de coexistência, dentro de uma localidade e fora de uma localidade. Ou seja, que não podem ir nem para as vias reservadas, nem para a autoestrada. Que é os que nos faltam. Temos aqui os motociclos até 50, em que a velocidade máxima é 40 dentro, 60 fora. Acho que é melhor pôr aqui pelo marcador. Ok. Temos os quadriciclos e ciclomotores, que é 40, 45. Temos os veículos agrícolas, nomeadamente os tratores agrícolas, que é 30, 40. Temos as máquinas agrícolas, que é 20, reparem todas. E temos a máquina industrial sem matrícula, que é 30, 30. Já agora, para acrescentar aqui, comboio turístico, 25 km por hora. Está aqui a tabela. É só agora vocês. Eu depois vou colocar lá nos grupos. Ok? Podem depois fazer o download. Depois vêm aqui à aula. Está aqui. Acho que deu para perceberem. Certo? E é super simples. Agora, vocês forem ao Google, ao Dr. Google, e meterem lá a tabela das velocidades, explicação, há lá vídeos, há lá outras tabelas. Até pode ser que vocês entendam melhor. Ok? Acho que esta, e falo por experiência própria e também por vocês me transmitirem, atenção, não é? Depois, ou alguns colegas vossos que me vão transmitindo, eles costumam dizer que esta é mais fácil. Mas isso é ao vosso critério. O importante é vocês depois acertarem. Ok. Para terminarmos, está tudo muito calado. Dúvidas? Ou está tudo? Ou já estão aí em excesso? Já fugiram todos, já estão aí em excesso? Por enquanto não? Ok. Eu acho que é menos confuso se eu vos explicar por aqui. Muito bem. Só para terminar. Vocês sabem que podem sempre rever quantas vezes quiserem e podem voltar aqui e fazer os apontamentos que quiserem, ok? Têm que compreender que às vezes a aula tem que ser um bocadinho mais rápida também para cumprirmos os objetivos.
Essa tabela veio para lixar tudo? Reparem, há pessoal a queixar-se. Atenção, não estou a falar especificamente de ninguém. Estou a falar de 12 ou 13 turmas ou 15 turmas. Já perdi a conta de quantas turmas online é que já fizemos. Há sempre pessoas a queixar-se que queriam fazer mais aulas por dia. E vocês estão a dizer que é muita matéria. Mas há pessoal que diz: oi, eu queria fazer. Aliás, se fosse permitido, nós chegámos à última semana de que vocês têm de validade, há alunos que faziam as aulas todas nessa semana, se a gente permitisse. Percebem? Não faz sentido nenhum. Onde é que ficava o conhecimento então? Pronto, isto é só para vocês perceberem porque é que às vezes, apesar, e atenção, existe limite diário imposto para o IMT, são 4 horas. Vocês não podem ter mais que 4 horas de formação. Agora reparem, aula 1h30, testes de treino, avaliação, não dá para outro. A não ser que vocês façam uma gravação antiga, que é aqueles que estão mais atrasados, e podem fazer a aula em direto. E aí já permite fazerem uma aula atrasada e uma aula em direto. Pronto. Para terminarmos, que é para também não demorarmos muito tempo. Como eu disse, o excesso de velocidade, e eu aqui vou-vos dizer as 2 perguntas, inclusive, que eu sei que sai, que já aconteceu, ok? O excesso de velocidade, como eu disse, pode ser classificado de leve, grave ou muito grave, dependendo desse excesso. Ok? Portanto, quanto maior for a velocidade, acima do limite permitido, obviamente, maior será a gravidade da contornação. Dentro de uma localidade, o excesso é contabilizado. O excesso para os automóveis ligeiros e motociclos, ok? É contabilizado de 20 em 20 km. Ou seja, partindo do pressuposto que nesse mesmo local a velocidade máxima permitida, estamos a falar dentro de uma localidade, é 50 km por hora. O que eu vos estou a tentar dizer é que se o condutor for dos 50 até aos 70, ele comete uma infração leve. Ok? Eu vou escrever aqui que é mais fácil. Leve. Se ele for dos 70, lá está os tais 20 que eu falo aqui. Ou seja, dentro de uma localidade, ele é contabilizado esse excesso de 20 em 20 km. Certo? 20 km por hora. Dos 70 aos 90, ele comete uma infração grave. Eu a escrever correto são o máximo. Se for de 90 para cima, ele já comete uma infração muito grave. Perceberam o que eu estou a escrever, certo? Às vezes estamos em aula de condução e vocês dizem: vou a 55, já reprovei. E olha, pensa, 55 é leve, é só uma falta. Estão a perceber? Mas vocês ficam logo... Mas mesmo assim, se calhar nem falta vos marcam. Não é por um 51 ou 52. Ok? Isto é para estes veículos. Ok? Se for pesados, o patamar já é 10 km por hora. Ou seja, dos 50 aos 60 é leve, dos 60 aos 70 é grave e dos 70 para cima passa a ser muito grave. Fora de uma localidade, ok? Isto era dentro de uma localidade. Fora de uma localidade, para estes veículos, já é de 30 em 30. Ou seja, imagina 90, por exemplo, ou até podemos fazer o caso da autoestrada 120, mas fazer 90. 90 com 30 é 120, leve. 120 com 30, 150, grave. 150 para cima, muito grave. Autoestrada, 120, 30 até 150, leve. 150 até 180, 5, 6, 7, 8, exatamente. Grave. 180 para cima, muito grave. Ok? 20 em 20. Agora, vamos reproduzir a pergunta que vos sai em exame, ou as 2 perguntas que saímos em exame. Uma imagem
um carrinho e à frente 30 km por hora, fim. Ok? Se é fim, quer dizer que antes do sinal aqui onde estou, qual era a velocidade máxima a que nós devíamos ir? 30 km por hora. Toda a gente chegou lá? Se é fim de 30, eu estou antes, ou seja, eu devia de ir a 30 km por hora. A pergunta diz que nós vamos a 60 km por hora. Ou seja, 30 com 20 dá 50. Leve. 50 com 20 dá 70. Os 60 está aqui. E pergunta, qual é a contornação que nós cometemos? Grave. A outra é tal e qual esta, só que em vez de dizer 60, diz 80. E aí a resposta já passa a ser muito grave. É isto. Atenção, é isto em termos de excesso. Ok? Depois é tudo o resto. Velocidade moderada, tabela das velocidades. Vai puxar muitas perguntas de velocidades. Está feito? Já chega? Ora bem, 47. Segunda palavra-chave, número 47. Não. Dentro de uma localidade, Diogo, para os automóveis ligeiros e motociclos é de 20 em 20. Fora de uma localidade é de 30 em 30. Ok? Pós pesados é dentro de uma localidade 10 em 10 e fora 20 em 20. Número 47, a segunda palavra-chave. Já agora, sempre que é esta situação aqui, deixem-me mostrar já agora, estamos aqui. Esperem aí. Ok. Exatamente. Aqui, mas isto aqui tem a ver com, atenção, veículos, a quando da renovação da carta, há muitos condutores que ficam com restrições e que são impostos limites de velocidades diferentes do normal. Ou seja, a partir de uma certa idade, há certos condutores que vão ao médico, eles passam-lhe o atestado médico para ele renovar a carta e ficam com uma restrição em termos de velocidade. Por exemplo, eles dizem, olha, dentro de uma localidade, em vez de ser 50, só podem ir aos 40. E para esses é que é diferente. Mas isto não só, eu só não me quis confundir. Mas quem quiser pode apontar e pode fazer print disto. Ok? Isto tem a ver com... Reparem, nem existe leve, só existe a partir do grave ou muito grave, mas é de 20 em 20, ok? Certo? Mas é só para este tipo de situações. Ou fixados para o veículo, especiais para o veículo, ou para o condutor. Está bem? Está tudo? Onde é que está aqui? Ok. Já agora, não se esqueçam que a próxima turma inicia a 6 de outubro. Se tiverem alguém, o preço ainda mantém-se o mesmo, o valor. Sei que vai subir, portanto, quem quiser, aproveite. Próxima turma inicia a 6 de outubro, ou seja, aquela situação do MSR, sexta e sábado. Portanto, se quem conhecer alguém que queira tirar a carta, dependendo da zona que for, já sabem que temos Aveiro e Águeda também, e depois Zona do Porto, e Lousada, e Baltar, ou seja, Paredes. Tchau. Não me chateio mais. Já vos chateei. Estava irritado hoje. Bom fim de semana.